Senhor, acalma o nosso coração diante da Tua presença. Dá-nos a graça de ser como uma criança de colo em Teus braços. Que nós possamos ganhar a dimensão da revelação do Teu Espírito pela Tua Palavra. Fala conosco pelo Teu Espírito esta noite. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Uma pessoa me procurou para eu explicar a Bíblia para ela. Ela disse, eu leio a Bíblia e eu não entendo. Eu queria que você me ajudasse e me ensinasse uma cartilha de como estudar a Bíblia. Disse, eu não sei. A Bíblia é a biblioteca do Espírito Santo, que tem a revelação da Trindade para a vida espiritual. Ela não pode ser entendida pela nossa cabeça de matemática, de geografia, de ciência. Ela é muito simples, mas ela não é simplista. Ela é sui generis, mas ela não é sincrética. Ela é própria, ela é única, mas ela não mistura pensamento de Deus e pensamento do homem. Deus usa homens, mas esses homens usados por Deus não falam o que eles querem. Falam, ou falaram, ou escreveram o que Deus havia estabelecido. Ela é sábia, mas não é sistemática. A Bíblia é um livro que, às vezes, no mesmo versículo, ela tem duas realidades antitéticas. Ela tem assuntos que apresentam certas dificuldades de compreender com a nossa mente. Por isso, os bons teólogos que eu conheci, eles eram quase todos analfabetos. Irmão Protestato Celestino, seu Tatinho, irmão Sinésio Pereira e irmã Isabel Pontes. Eram pessoas simples, mas eles andavam pela revelação do Senhor. Não há nada mais difícil para o ser humano caído do que compreender pela sua mente que é a soberania de Deus e como um Deus soberano governa sem contar com a nossa opinião. Como é que esse Deus administra esse mundo sem que eu possa sugerir a Ele qualquer coisa? O grande problema, pelo menos meu e de algumas pessoas caídas, é a sua mente querer ser como Deus, essa mania que a gente tem de querer ser como Deus e não admitir a onipotência, a onisciência, a soberania de Deus sem a nossa participação. No século XX,
um teólogo chamado Charles Hartshorne, baseado nos pensamentos do matemático Alfredo Whitehead, desenvolveu aquilo que se chamou de teologia do processo. Neste pensamento, Deus não sabe tudo. Deus está aprendendo. E depende da história e das decisões dos homens para ele poder governar. Isto encheu muitos seminários e muita gente. Nós temos alguns pastores no Brasil que passaram a adotar essa teologia do processo. E nesse processo o negócio vai desengringolando. Este assunto é muito difícil, falar sobre a soberania de Deus. Mas nós vamos de novo ainda buscar algumas bases para terminar este capítulo 4 de Daniel. Já tinham colocado aqui Daniel 5:1. Eu acho que estão querendo que eu saltasse o assunto e fizesse o Daniel 5:1. Pelo menos está aqui mas Daniel 5:1 só vai ser estudado depois de Daniel 7 e depois de Daniel 8. Porque pela cronologia histórica, Daniel 5 vem depois de Daniel 7 e de Daniel 8. Aí depois o 5 e depois o 9. Nós vamos então voltar a Daniel 4, o versículo... Eu quero partir sempre desse versículo 30 e ir até o 35. Falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino, serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. E far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. No mesmo instante, se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens, e passou a comer erva como os bois. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia, e as suas unhas como a das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Frederico Nietzsche, no seu livro Assim Falou Zaratustra, ele faz um grito com o homem feíssimo: não admito a existência de Deus se eu também não for Deus. Se eu não sou Deus, como é que eu posso admitir que um Deus possa ser soberano? Se eu não posso decidir o meu destino, a essência do pecado é a autonomia. A essência da salvação é a dependência total.
de Deus. A essência do pecado sou eu governando a minha vida. A essência da salvação sou eu dependente totalmente da suficiência de Cristo. Isto é muito ofensivo a nós. A Trindade, a doutrina da soberania de Deus gera resistência naquilo que a gente chama de meritocracia. É muito, mas muito difícil, aliás, impossível, o homem natural admitir a soberania de Deus. Vamos ler Êxodo, capítulo 5, versículo 2. O faraó, o imperador egípcio, quando recebeu a visita de Moisés, com o recado de Deus, deixa meu povo ir adorar. O faraó faz esta afirmação bastante pertinente. Respondeu o faraó: quem é o Senhor para que lhe ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Quem é o Senhor? Quem é o eu sou? Para que eu deixe. Não vai. Mas se você for ler a Bíblia, esta reação de Faraó foi posta pelo próprio Deus em Faraó. A Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó para que ele resistisse a fim de que o povo dele tivesse conhecimento de um Deus que não pode ser rebelado sem as consequências de uma tragédia terrível. Não é que eu não sei explicar. Não sei explicar a soberania de Deus, mas não posso negá-la. Por que temos tanta dificuldade em crer que Deus é soberano em tudo? Outro dia uma pessoa disse assim: se eu tivesse grávida de uma criança, tivesse no exame visto que essa criança tinha problemas, eu abortaria. Eu não sei como é que a gente diz o que é isto. Eu não posso conviver com as diferenças e com os problemas. Um professor uma vez perguntou a um grupo de estudantes de medicina: uma mãe teve um filho que nasceu e morreu dentro de 3 meses. Teve um outro filho e era cego e logo morreu, tem uma doença. Outro também teve um problema e era aleijado. Outro, não sei o quê. No 6º filho, ela está grávida. O que vocês fariam? Sem exceção, os alunos de medicina disseram: nós abortaríamos. Ele disse: vocês acabaram de matar Beethoven. Nós raciocinamos com a nossa lógica e queremos que as coisas não sejam do nosso jeito. Por que nós temos tanta dificuldade com admitir que Deus é soberano? Eu pedi Parker para me dar a resposta. Um dos grandes teólogos da igreja inglesa, ele diz o seguinte: a mente carnal do homem, incluída entre os salvos, não suporta abandonar a ilusão
de que ela mesma é a capitã do seu próprio destino e dona de sua própria alma. Não aceitamos a ideia de que os defeitos e os problemas e as dificuldades estejam dentro do plano de Deus nas nossas vidas. Nossa ideia é apolínea, é grega, é de perfeição. Se eu não compreendo, como posso admitir? Se eu não consigo explicar, então, isto pode merecer crédito? Todos os equívocos e disparates e erros humanos provêm da falta do conhecimento, tanto da soberania como da onipotência de Deus. Jesus disse para os fariseus: vocês erram porque não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Muitas vezes aquilo que nós achamos que é um disparate, na verdade é uma bênção. Hoje o Maurício foi tão usado por Deus pela manhã. Eu cheguei a dizer para ele assim: eu quero ser sua ovelha. O Senhor falou comigo de modo muito claro. O sofrimento benéfico que Deus provê para tratar conosco. Creio que a Trindade predestinou tudo o que acontece, mas não de um modo determinista ou fatalista. Eu creio que o ser humano é responsável pela sua decisão. Mas como explicar isto? Eu não posso explicar, mas também não posso negar. Elas caminham juntas e unidas em toda a Bíblia. Não é pelo fato de não saber explicar que nós não vamos pregar. A Bíblia tem alguns assuntos que são chamados de antinomias. Vamos ver alguns deles. A humanidade de Jesus e a divindade de Cristo numa mesma pessoa. Explica? Como é que Deus e o homem andaram juntos ao mesmo tempo, e quando é que ele era Deus e quando é que ele era homem? O tempo todo Deus e o tempo todo o homem. Dá para explicar? Mas essas duas coisas caminham juntas dentro da Bíblia. Outra coisa, essa igreja aqui tem pregado o lado inclusivo da morte com Cristo, mas de um certo modo a igreja histórica tem pregado muito mais o lado substitutivo, que na crucificação de Cristo tem dois lados, o substitutivo e o inclusivo. O substitutivo é Cristo morreu por nós. O inclusive é que nós estávamos nele na cruz. Explica. Explica, Dudu, que você estava com ele na cruz. E essas duas coisas correm juntas. São antitéticas e são essa expressão de antinomia. Outra coisa, a Trindade. Como é que três são um? Porque a Trindade são três pessoas, mas é um só Deus. Dá para explicar isso? Mas essas realidades, elas correm juntas. Eu não posso negar que existem dezenas de versículos bíblicos que dizem: vinde a mim, se não vier a mim,
Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que são enviados, quantas vezes eu quis e vós não quisestes, falando da responsabilidade humana, e N versículos que diz, ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer. São 2 pontos. Eles caminham juntos. Dá para explicar? Não. Mas não dá para não pregar. Porque é bíblico. E o oráculo de Deus é todo. Eu não posso, só para favorecer um ponto de vista, dizer assim, não, existe uma responsabilidade humana e Deus é que vai ter que... Ele não é soberano, o soberano é a decisão humana. Não, a soberana é Deus. Existem alguns desses assuntos que a gente não sabe explicar. Então, o que a gente faz? Eu creio nessa antinomia. Eu não explico, mas a ordem do Senhor é pregar. Deus é absolutamente soberano e o ser humano é de fato responsável pela sua decisão. Deus decretou todas as coisas. Esse Deus que decreta todas as coisas é um Deus pessoal, inteligente, que estabeleceu seus planos infalíveis, levando em conta a responsabilidade moral de suas criaturas. Ele não é uma mera energia impessoal, como o destino, nem um déspota, como o diabo. Não acredito que os atos da vontade e da liberdade humana sejam ilusórios e que nossa sensação de liberdade ao cometê-los seja uma utopia, como o determinismo sugere. Não. Responsabilidade moral é fato. Nunca, entretanto, neguei minhas convicções calvinistas. Só que eu não sou um hipercalvinista. Os hipercalvinistas são deterministas, negando a responsabilidade humana ou pregando a passividade das pessoas diante das escolhas estabelecidas pelos propósitos eternos de Deus. Eu prego o Evangelho na certeza de que Deus vai converter aquela pessoa. Ou não. Mas eu não prego pensando que a minha pregação é que vai converter. Nem tentando convencer essa pessoa. Porque essa não é nosso trabalho. Mais uma vez eu quero dizer, eu não entendo a soberania, mas para mim Deus é absolutamente soberano, absolutamente onisciente, sem anular a responsabilidade do homem diante dele. Eu gosto muito do que Thomas Brooks disse, um puritano do século 17, 1600 e alguma coisa, ele disse o seguinte: a soberania de Deus é aquele cetro de ouro em sua mão, pelo qual ele faz todos se curvarem, seja por sua palavra, seja por suas obras, seja por suas misericórdias, ou seja por seus juízos. Mas ele faz com que todos se curvem. Não é possível resistir à soberana vontade de Deus. Não sei como explicar a soberania de Deus e a responsabilidade humana, mas sei que a Bíblia ensina as duas de modo claríssimo e não posso deixar de pregá-las. Para mim, isso é um mistério inexplicável, todavia faz parte dos oráculos de Deus. E é Deus que faz. O Dr. Augusto Nicodemos,
ele disse uma coisa muito interessante. Não sei como Deus consegue ser soberano sem que a vontade de suas criaturas seja violentada. Apesar disto, eu convivo diariamente com essas duas verdades, pois vejo que estão reveladas lado a lado nas Escrituras, às vezes no mesmo capítulo e até mesmo no mesmo versículo. E eu agora quero pegar um versículo em que isto aparece claramente. Atos, capítulo 2, versículo 23. Atos 2, 23. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. O apóstolo Pedro está pregando. E ele está dizendo assim: esse Jesus que vocês entregaram, ele foi entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Soberania divina. Vós, entretanto, matastes, crucificando por mãos de iníquo, falando do seu povo, os judeus, através de Pôncio Pilatos e Herodes. O sacrifício de Jesus Cristo não foi um sacrifício que foi estabelecido na história, como a teologia do processo quer dizer. Mas foi estabelecido na pré-história, porque o Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação do mundo. Então, nesse texto está muito sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Não foi um acidente de percurso. Não aconteceu porque o pecado entrou. Antes que o pecado entrasse, Deus já havia estabelecido a realidade do pecado e a salvação. Domingo passado eu falei aqui que eu gostei muito daquela expressão do Ariovaldo Ramos, quando ele disse: antes de Deus dizer haja luz, ele disse haja cruz. A redenção foi estimada ou estabelecida antes que houvesse pecado. Na ciência, o tratamento das doenças, eles existem depois que a doença existe. Aí você vai fazer a pesquisa e descobrir qual é o medicamento que vai usar. Deus, não. Ele, antes que houvesse a queda, ele já previu a redenção. Para amenizar as questões daqueles que lutam com isso, porque eu também luto, eu quero dizer que eu não entendo, mas eu não me curvo ao fato de, por não entender, botar esse assunto debaixo do tapete. Não é porque eu não entendo que eu vou deixar de dizer, isso não é bíblico. E se eu entendesse, eu quero dizer para você, eu ia sentar junto com a Trindade. E seria o quarto. Agora, para mim, esse pensamento de Jonathan Edwards me traz muito descanso. Um velho puritano do século XVII também disse o seguinte: na graça eficaz é aquela graça que eu não posso resistir lá. Na graça eficaz, nós não somos meramente passivos, nem ainda Deus faz uma parte
e nós fazemos o resto. Não. Mas é Deus quem faz tudo, e nós também fazemos tudo. Deus produz tudo em nós, e nós agimos fazendo tudo o que Ele opera em nós e através de nós. Por isso, Deus é quem produz tanto o querer como o efetuar dos nossos próprios atos. Deus é o único autor e fonte adequada, e nós somos somente os coadjuvantes ou coautores desta fonte. Assim, nós somos, em diferentes aspectos, totalmente passivos e totalmente ativos. Isso aqui me dá um descanso tremendo. Agora vamos pegar o texto, Filipenses capítulo 2, versículos 12 e 13. Filipenses 2, 12 e 13. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, devolvei a Não, devolvei não. Por favor, não devolve nada não. Desenvolvei. Desculpa, pastor. Não, eu só estou chamando a atenção porque não podemos devolver. Não dá para devolver. Vou ler novamente. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Dá para sair disso aqui? As duas coisas caminhando juntas. Vamos voltar aqui para o verso. Paulo está escrevendo da cadeia em Roma. Escrevendo a igreja que está lá em Filipos. Meus amados, vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, mas agora que eu estou ausente, muito mais. Desenvolvei, imperativo, a vossa salvação com temor e tremor. Responsabilidade humana, desenvolvei. A vossa salvação que foi dada, por isso que eu disse assim, não pode ser tomada. E foi dada, foi dada. Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Por quê? Como é que se chama esta oração subordinada? Explicativa. Está subordinada à primeira. Vai dizer, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como realizar segundo a sua boa vontade. Responsabilidade humana e soberania de Deus, elas caminham juntas. Mas Deus sempre na frente. Ele é o agente e eu sou o coadjuvante. Ou o reagente. Campbell Morgan, pastor, pregador, inglês, do século passado, disse: o ponto fixo do universo, o ponto inalterável, é o trono de Deus. Inamovível. Dele procede todas as reações dos seus filhos. As ações são divinas. A.W. Pink, outro pregador inglês
do século passado, vai um pouquinho mais longe, ele diz: Deus é a lei para si mesmo. E não tem nenhuma obrigação de prestar contas de suas atitudes a quem quer que seja. Quando ele determina, ele determina. Eu já discuti com Deus, por que eu sou desse jeito? Por que eu não sou de uma maneira diferente? Eu queria ser diferente. Quando eu fiz um curso com Larry Coy, ele tinha umas perguntas. Se você pudesse estar frente a frente com Deus, o que você gostaria de pedir a Deus que fizesse? Uma só coisa. Tem gente que quer mudar o físico, tem outros que querem mudar o temperamento, mas uma só coisa. E depois o Larry disse assim: mas Deus o fez da maneira que você é, porque você é da maneira especial que Deus queria que você fosse. Você é isso que Deus quis que você fosse. Mas por que eu não sou o Alain Delon? Vocês nem sabem quem é esse. Porque no meu tempo era ele. Aquele guapo mancebo francês, lindo de morrer. Por que eu não sou filho da rainha da Inglaterra? Por que eu não nasci na outra família? Porque essas questões que a mente levanta e muitas vezes Deus não tem obrigação de prestar contas de suas atitudes a quem quer que seja. Ele determinou, e assim é. Amy Carmichael é uma menina que nasceu diferente na sua família, todos de olhos azuis. E ela com olhos castanhos. Todos tinham uma estatura mais desenvolvida e ela era tampinha. E quando ela se comparava com os seus irmãos, ela não gostava do que via. E ela começou a pedir a Deus para mudar. E ela criou uma fé tão profunda que ela disse um dia: Deus, tu dizes na tua palavra que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós podemos dizer a este monte: desarraiga-te daqui e planta-te no mar. E ele será plantado lá. Eu tenho certeza que amanhã, quando eu acordar, os meus olhos estarão azuis como todos os membros da minha família. E a sua fé era inamovível, inabalável. E ela dormiu com essa convicção e acordou e correu direto para o espelho. E que cor eram os seus olhos? Castanhos. E por causa dessa sua frustração, ela se tornou uma dos grandes instrumentos de Deus na pregação do Evangelho na Índia. Aquele tampinha de gente, todo doente, toda caquética, inadequada segundo os padrões que ela tinha estabelecido para ela, mas absolutamente proporcional na dimensão que Deus havia projetado para ela, para ser o instrumento que Ele queria que ela fosse. Dr. Martyn Lloyd-Jones, também pregador inglês, hoje só estou ligando os ingleses. Ele falando sobre a soberania, ele disse: Deus não para nos consultar. Senhor, se o Senhor me consultasse, eu diria: vamos mudar esse aspecto? Mas Ele não faz isso. Eu sou muito agradecido a Deus por
Agostinho, um dos teólogos católicos, Santo Agostinho. Ele é chamado o doutor da graça. Ele foi um homem, a mãe dele era uma cristã, Mônica, o pai dele era egípcio, um cara depravado. Educou o Agostinho dentro do bordel, dentro do prostíbulo. Agostinho estudou bastante na época, se tornou um literata, professor de retórica, mas ele era um insaciável sexualmente. E ele foi ouvir um pregador chamado Ambrósio, que era o bispo de Milão. Ele foi ouvir Ambrósio pregar e ele ficou encantado com a retórica de Ambrósio. E no final ele veio conversar com Ambrósio e ele deu o rolo do livro de Romanos para Agostinho. Ele levou o livro para casa e deixou lá. Mas um dia, umas crianças estavam brincando de roda. Crianças perto da casa dele, e elas cantavam uma música de roda em que havia uma expressão que dizia "Tollati et legere", toma e leia. E aquilo o levou ao texto. Ele pegou o rolo e abriu, e coincidentemente no abrir e rolar, porque aquilo era enrolado, estava no capítulo 13 de Romanos, e mostrando de uma salvação, não na impudicícia, não na concupiscência, mas na obra que Deus havia dado em Cristo Jesus para com ele. Agostinho, quando viu aquele texto, ele ganhou uma dimensão de vida e ele saiu dali pregando graça, 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 graça. A sua amante o procurou durante 3 dias e quando o achou disse: "Agostinho, faz 3 dias que eu procuro por você, onde tu estás? Onde tu estavas?" Ele disse: "Eu não estou mais." Agostinho morreu. Cristo é minha vida. E ele pregou uma doutrina da suficiência, da soberania, da graça de Deus como pouca gente. E um agostiniano que lia ele muito disse o seguinte, ele gritou num dos poemas: "Eu não te quereria, não podia te querer, nem queria te querer, pois o meu querer era escravo do pecado e dele dependente. O meu querer só queria o que me dava vantagem, e tu jamais foste um motivo para eu te desejar. Foste tu que me quiseste, e porque eu nunca te quereria se tu mesmo não convencesses o meu querer para te querer. Foste tu que me quiseste, e eu agora te quero." Deus, porque Ele nos quer, Ele nos convence. Ele nos convence. A eternidade não isenta a responsabilidade moral do ser humano. É de Deus, é Deus quem nos elege em Cristo. É Jesus o autor e o consumador da nossa fé. É o Espírito Santo que nos convence do pecado. Mas somos nós que nos arrependemos e cremos. Ninguém vai acusar Deus. É verdade que ninguém pode receber a Cristo se Ele não lhe for pregado. Vamos dar uma olhadinha nesse texto? Vamos dar uma olhadinha em Romanos capítulo 10. Vamos começar ali com o versículo... A gente pode começar com o versículo 10 e vamos até um pouquinho, talvez 14... 13 ou 14, vamos lá. Deixa eles colocarem aqui o texto, Leda, para que todos possam acompanhar. Tá. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação.
Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Vamos parar aqui um pouquinho. Olha, ele faz uma cadeia. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocarão aqueles que não ouviram? E como ouvirão? Como invocarão aqueles em quem não creram? E como crerão naqueles que não ouviram? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. E como ouvirão se não há quem pregue? Aí ele vai dizer, como pregarão se não forem enviados? Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Agora vamos para o 16. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Volta para o 16. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? Responsabilidade humana, soberania de Deus, caminhando juntos e levando as pessoas, aqueles a quem o Senhor, na sua infinita graça, está salvando. Eu vou terminar com este pensamento de Charles Spurgeon, que para mim foi um dos pregadores mais preciosos na pregação deste fato das duas realidades. O que significa quando dizemos que Deus é soberano na salvação? O que significa isto? Primeiro, se algum homem é salvo, se alguma pessoa é salva, ela é salva pela graça divina e pela graça divina apenas. A razão da sua salvação não é achada nessa pessoa, porém em Deus. Nós não somos salvos como resultado de qualquer coisa que façamos ou queiramos. Porém, nós queremos e fazemos como resultado da boa vontade divina e pela ação da sua graça em nossos corações. Nenhum pecador pode impedir Deus, isto é, ele não pode ir adiante de Deus, não pode antecipar-se a Ele. Tudo começa nele, é feito por Ele e é feito para Ele. Puxa. Isso dá um descanso. Isso traz um alívio. Deus me quis. E Ele me quis. E Ele me convenceu. E Ele me fez seu filho. Eu gosto de pegar meus filhos no colo ainda hoje, assim, ter com eles. E eles são meus filhos, nunca poderão deixar de sê-lo. São. E o Alexandre citou aqui hoje aquele pastor que diz que o filho de adoção
é muito mais íntimo do que o filho de criação, de geração. Porque foi eu que quis. E cada um dos nossos filhos de criação precisam saber que nós gostamos deles. E que eles fazem parte do nosso, não foi só a geração, mas que nós amamos essas coisinhas. Tudo começa em Deus. Deus está sempre primeiro em questão de salvação. Ele está antes de nossas próprias convicções, antes de nossos desejos, antes de nossos medos, antes de nossas esperanças. Tudo que é bom ou será bom em nós é precedido pela graça de Deus e é o efeito de uma causa divina. Nós somos salvos, jamais nos salvamos. Conversando com uma pessoa que diz assim, eu me converti, e aí eu perguntei, você o quê? Eu me converti, entalando, você o quê? Eu me converti, e eu insisti na pergunta para socraticamente produzir alguma reação. Você o quê? Eu me converti. Eu digo, você se converteu? Onde você viu isso? Converte-me e serei convertido. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Tudo vem dele. Agora eu respondo a esta ação dele. Novamente, diz Spurgeon, a graça de Deus é soberana. Isso significa que Deus tem um absoluto direito de dar aquela graça onde Ele escolher e retê-la quando Ele quiser. Deus é soberano. Ele não está obrigado a dá-la a qualquer homem, muito menos para todos. Pela sua graça e pelo seu propósito eterno, Ele resolve, por sua graça, escolher. Mateus 20:15. Esse é o problema que muita gente tem, que eu também tenho. O pai de família tinha um trabalho e ofereceu trabalho para a pessoa cuidar da vinha, e ele ofereceu às 6 horas da manhã. 6 horas você vem aqui começar o trabalho. Um denário para esse trabalho. Aí outro, às 9 horas da manhã, ele pegou um grupo que estava desocupado, às 9 horas, disse, vai lá que eu pago o que for justo. Quando chegou ao meio-dia, ele chamou um outro grupo e disse, olha, eu tenho ainda uns trabalhos lá na vinha, vai lá trabalhar. Às 3 horas da tarde, ainda pegou outros que estavam desocupados e mandou trabalhar na vinha. E quando chegou às 5 horas da tarde, ele disse, tem um trabalho lá. Então, um trabalhou 12 horas, o outro trabalhou 9 horas, o outro trabalhou 6 horas, o outro trabalhou 3 horas e o outro trabalhou 1 hora. Então, o dono da vinha chamou o seu capataz, seu administrador, e disse, paga, começando com o último, paga um denário. Um denário porque trabalhou 1 hora. Um denário porque trabalhou 3 horas. Um denário porque trabalhou 6 horas. Um denário porque trabalhou 9 horas. E um denário porque trabalhou 12 horas. Quando chegou nesse último que trabalhou 12 horas, ele virou e disse, isso não é justo.
Jesus não estava ensinando justiça ali, não. Ele estava ensinando graça. O que é graça? Graça não depende do que você trabalhou, depende daquilo que o dono resolve. Então vamos ler o versículo 20. Versículo 15 do capítulo 20. Porventura, não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus teus olhos porque eu sou bom? Como é que nós resolvemos esse problema? Resolvemos com o que disse Nabucodonosor. Vamos voltar para o texto de Nabucodonosor, capítulo 30, verso 4, 34, verso 4. Capítulo 4, verso 34. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. O Altíssimo, ele volta lá, o Altíssimo tem domínio para sempre. Ele não tem que me consultar. Ele faz. Verso 35 agora. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? É um homem prepotente, déspota, arrogante, que uma vez quebrantado, reconheceu que ele não podia resistir à ação de Deus. Eu só peço isso, Senhor, quebranta-nos para dependermos de Ti em tudo e sabermos que Tu és soberano sobre as nossas vidas em todos os aspectos. Que o Senhor governe as nossas vidas para que nós jamais achemos que podemos fazer alguma coisa que vá mudar os teus propósitos. Dá-nos a graça da dependência absoluta. Eu acho que a gente podia só lembrar, eu não vou pegar isso não, mas ele diz, agindo eu, quem impedirá? Deus é soberano ou não, meu irmão? Você é responsável ou não, meu irmão? Pois é, isso chama soberania com responsabilidade humana. As duas coisas andam juntas. Que Deus nos dê graça para crer e descansar na suficiência do Senhor. Amém. No próximo domingo, se o Senhor assim permitir, nós vamos para o capítulo 7 de Daniel. Nós vamos saltar o capítulo 5 e o capítulo 6. Porque esses dois capítulos, eles são posteriores ao que aconteceu. Isso você tem que contar as idades de Daniel. Você tem que verificar em que idade ele estava. Nesse capítulo aqui, Daniel estava com 65 anos de idade. Capítulo 4. E o capítulo
7, Daniel está com 66 anos de idade. Então, você vai verificar o tempo da cronologia e como Deus vai trabalhando com ele. Ele começou a trabalhar com ele na eternidade, aí passou na história os 14 anos ou 15 anos em Jerusalém, depois foi para a Babilônia entre 14 e 15 anos, e aqui Daniel já tinha passado 50 anos na Babilônia sendo trabalhado por Deus. Deus, começando uma boa obra na vida de alguém, Ele vai completar. Não tenha dúvida. Ninguém pode fugir da sua presença e do seu propósito. Se você faz parte desse propósito de Deus, não adianta você tentar se esconder ou tentar fazer estratégias para sair da mão dele, porque ele vai completar aquilo que ele começou. Isso é tão certo, muito mais certo do que 2 mais 2 são 4. E 2 mais 2 pode ser só 22. Estão 2 juntos e ninguém... Agora, pode ter certeza que Deus não abandona o que é dele. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.